A gente fala então de Walmart, daqui a pouco eu quero também trazer aí sua visão, né, em relação ao Walmart, dessa demissão dos funcionários, mas deixa eu trazer agora ele, seu amigo também, Alex, Rafael Freitas, chegando aqui na nossa programação, analista da Ticker Research. Rafael, seja muito bem-vindo, né, à nossa casa mais uma vez, muito obrigada, né, pela sua presença, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Como vai, Alex? O Alex daqui a pouquinho já vem aqui. Eu vou fazer minhas perguntas, porque você conhece bem o Alex, né? Sara Filho, rouba as perguntas da apresentadora. Vou garantir as minhas aqui, viu, Rafael? Antes que ele venha aqui, comece a falar dos meus assuntos e me deixe sem nenhum. Mas eu queria falar um pouquinho, começar com você, né? A gente começar essa nossa conversa falando sobre os preços do petróleo aí, né? Estão em queda já há alguns dias. Inclusive, até trouxe mais cedo a informação da OPEP+, né? A gente viu aí uma mudança também na quantidade de barris aí sendo, né, projetados. Mas hoje o WTI chegou aí a ser cotado abaixo dos $90, o Brent também em queda. Você acredita que possa ser aí realmente uma tendência essa baixa do preço do barril? Como que você acha que isso pode acabar mexendo com as empresas do setor na Bolsa? Perfeito, Paulo. Acho que a sua pergunta é ótima e dá um espaço para a gente sensibilizar um pouco o quanto você tem de Brent implícito, né? O quanto você tem de preço commodity spot, no caso, ou até mesmo quando você se pauta pela curva, né, de precificação dos próximos anos que o mercado se pauta, implícito nos preços das ações. Eu acho que a grande pauta que a gente deve entender aqui é que no curto prazo, inerentemente, você vai ter uma dinâmica de sensibilidade, né, dos movimentos do preço da commodity versus os preços das ações. É inegável isso, e eu acho que quando a gente olha para o mercado de capitais, diariamente a gente se pauta nesse tipo de movimento, mais uma vez. Porém, contudo, todavia, quando a gente tende a entender e olhar para o micro das empresas e ter essa diligência de percepção de geração de valor no médio e longo prazo, inegavelmente, principalmente quando a gente se pauta por duas frentes, uma, o relatório de certificação por parte das certificadoras e a própria mensagem do management, você entende que todos os projetos que são respaldados por parte das empresas, mais uma vez nessa linha de raciocínio, eles se pautam por um petróleo de longo prazo que normalmente se pauta ali na casa de $60, né, para viabilidade econômica e até mesmo de algum tipo de reserva contingente, né, para todos os campos que ele se dispõe a operar. Então, eu acho que para que se finalize o meu comentário, tudo bem, você vai estar atrelado a essa dinâmica de volatilidade. Quando a gente olha para, mais uma vez, médio e longo prazo, ainda é muito difícil você ter algum tipo de perspectiva e outlook para o setor em que o platô do nível da commodity se arrefeça, né, e acaba se pautando em patamares muito mais baixos do que você tem hoje. A dinâmica de preço de petróleo que a gente se depara hoje, ela é muito linkada a uma falta de capex, né, na indústria como um todo nos últimos 10 anos, e inegavelmente trazer projetos agora e trazer algum tipo de emprego de capital nesse determinado momento ainda iria levar um tempo abastado, né, para que a gente visse essa conversão em ponto final de produção. Então, dito isso, eu acho que petróleo dificilmente, né, de forma estrutural, entra em platô em patamares muito mais baixos do que a gente já tem em tela. Inegavelmente, a gente tem uma sensibilidade de curto prazo, né, linkada aos movimentos da commodity, mas ao olhar o micro e a viabilidade desses projetos, naturalmente a gente deve ver essa percepção de geração de valor ao longo do tempo por parte dessas empresas. Rafael, falando ainda, né, sobre as empresas especificamente, aí até sobre PetroRio, divulgou resultado, animou aí o mercado, o lucro em alta, custo aí de extração em baixa, acabaram mostrando aí, acho que uma melhora nesse operacional como um todo. Como que você viu esses resultados? Quais pontos importantes aí que você destaca para o investidor ficar de olho? Perfeito. Olha, o resultado da Prio ele foi acima das expectativas do mercado, né? Dado uma mínima defasagem, né, de atualização por parte do seu site como um todo, versus o início do ano, né? Dado que a empresa se dispôs a alguns planos de desenvolvimento em alguns polos e campos específicos que ela atua. Eu acho que o resultado foi muito bom, né? Como eu disse, acima das expectativas como um todo. O que a gente vem vendo, né, nas últimas semanas é um rotation natural, né, para esses cíclicos domésticos e, naturalmente, as ações de commodity vêm ficando um pouco defasadas em termos de performance, né? Por isso mesmo a gente não vê as ações se apreciando numa ordem de grandeza um pouco mais abaixada no pregão de hoje. Só que, tentando traçar o mínimo de correlação, né, com o que a gente viu nesse resultado e o que a gente tem de perspectiva para os próximos, eu diria que é aqui que está o grande turn point da tese, né? Você teve naturalmente uma parada, né, programada para a reinserção do plano de desenvolvimento de frágil nesse dito período, né, no segundo tri, e naturalmente quando você põe em perspectiva o que você vai se deparar ali no terceiro e no quarto tri de 2022, você tem a inserção dos novos postos de produção e quiçá, né, no último quarto do ano você ainda pode ver a inserção de Albacora Leste, que é o maior ativo da companhia e naturalmente aumenta bastante o volume produzido para o mesmo período aferido, né?
Então, indo nessa linha, eu acho que o investidor deve se pautar e pré-estabelecer como parâmetro para os próximos trimestres divulgados por parte da Prio é um piso, né, sendo pré-estabelecido pelos números que foram divulgados agora. Como dito mais uma vez, quando você analisa esse resultado, né, e tenta pôr em perspectiva ali a geração de caixa potencial da companhia, dado um preço de commodity abastado e nessa linha de raciocínio ali perto de $100, como a gente comentou há pouco, e linkando isso a um preço de dólar que varia ali de 5 a 5,20, né, como a gente vem trabalhando nesse trim em questão, dificilmente você não vai ver uma companhia que tem um free cash flow yield, né, um fluxo de caixa operacional, né, que respalde, e pondo em perspectiva o preço das ações hoje, perto de 20% ao ano, né, o que respalda, mais uma vez, uma atratividade bastante interessante para o acionista. Maravilha, Rafael. Vou trazer aqui Alex André, que está aqui do meu lado, querendo já fazer perguntas para você. Fica à vontade, Alex. Rafa, meu querido, tudo bom com você? Ótimo dia. Cara, você mora aqui no meu coração aqui, tá? Tudo bom com você aí? Tudo ótimo, cara. Melhor agora, né? Como costuma dizer o nosso querido Marco. Você sai da empresa, mas a empresa não sai de você, né? A gente vai até você aí. Exatamente. Meu querido. Carinho imenso. Carinho imenso. Cara, o seguinte, né? Eu acho que você é um dos os melhores especialistas do Brasil para falar sobre petróleo. Isso é verdade, isso não é mentira. Todo mundo segue o Rafa, acompanha. Que se você não segue, segue o Rafa aí para acompanhar. Mas não fazendo marketing, mas Rafa, fala um pouquinho. A Paula está falando de PetroRio e teve agora a captação de $500 milhões agora da 3R. Né? E você tinha muito comentado sobre isso. Olha, Potiguar, né, um trigger interessante, a companhia está crescendo. E eu estava na Expert, e um ponto interessante, só para a gente linkar os pontos, eu estava conversando com vários gestores, um ponto que me chamou a atenção é o seguinte, vários gestores têm Prio e 3R na carteira juntas, né? Como a gente também acompanha aqui bastante e a gente sabe muito bem disso. Mas olhando assim, não falando de gestão de portfólio, mas olhando para o investidor de forma geral, por que o cara tem que se expor via Prio? Não estou dizendo que você vai dar um call para desses duas teses, mas uma se complementa com a outra, as duas são júnior, mas por que às vezes faz sentido para o investidor ter as duas dentro do portfólio, Rafa? E se você puder comentar também sobre essas últimas notícias de 3R também. Depois eu vou falando mais. Perfeito. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês, contigo, Alex. Você sabe que a Sarivest tem um carinho enorme aqui e vamos ainda, né, passar muito tempo junto e comentando sobre bastante case. Eu acho que essa tua pergunta é muito boa, tá? Porque ela trata basicamente das opções que você tem de se expor no setor como um todo aqui na Bolsa Brasileira, né? Além de PetroRecôncavo e a de Teralta, né? Bom, quando a gente olha especificamente para a 3R e trata dessa comparação a Prio, eu acho que o principal ponto, né, que a gente tem de abordar é a fase de estágio operacional que as empresas estão subordinadas, né? Eu acho que você cobre muito bem Prio há muito tempo já e entende que é a única empresa, talvez, que o mercado consiga pagar pelo operacional nos dias atuais. Tudo bem, PetroRecôncavo é uma empresa naturalmente que tem um pouco mais tempo de operação e nessa mesma linha de raciocínio poderia ser elencada de tal maneira. Mas, mais uma vez, quando você linka com a 3R, eu acho que o que está implícito nos preços hoje ainda trata muito de uma empresa que o mercado aborda como pré-operacional. É aquele dita coisa, né? Por um receio muito grande no setor de oil and gas como um todo, tá? Em termos de risco exploratório, risco de execução em si, e vide exemplos mal sucedidos como a OGX, apesar de, como você bem sabe, eu acho que vale a pena ser elencado para o telespectador, no sentido de riscos totalmente diferentes de teses, né, as quais deram errado, dito que o core business, né, tanto de uma Prio quanto de uma 3R, hoje em dia, se pauta muito em revitalização de campos que já operavam, no caso, campos maduros, né, tentar extrair o néctar desses campos. Eu acho que a linha de raciocínio que o investidor deveria traçar é que talvez não vale a pena se expor apenas em um picking do setor, né, em uma opção, dado riscos diferentes, uma concentração geográfica de portfólio diferente, né? Você sabe muito bem que a Prio majoritariamente opera campos em águas, né? Em águas profundas e águas rasas, quando uma 3R tem 80% do seu portfólio linkado a operações onshore, né? Operações em terra, que tem um nível de complexidade muito menor, né? Comparado a essa questão até mesmo em termos de custo, a empresas que se subordinam a operar no mar. Bom, indo nessa linha dita há pouco, eu acho que a principal percepção que o investidor deve ter é: você já tem grande parte do valor da Prio destravado nas cotações, apesar do board consistentemente mostrar que existem novas linhas para você gerar valor às cotações e a consequente companhia, certo?
Mais uma vez, como a gente comentou há pouco, você tem inserção de Yahoo no próximo ano, você tem inserção da própria Copora Leste e o incremento substancial de produção no campo de frágil. Então, nesse release em si, você vê a companhia postando, né, uma produção ali na casa de 30 mil, 32 mil barris de petróleo dia como média de produção do trimestre. Quando você põe a expectativa forward, né, de 2023, 2024, você tem uma companhia que muito possivelmente nos próximos 24 meses vai estar operacionalizando mais de 110 mil, 120 mil barris de petróleo ao dia. Quando você olha para a 3R, você tem um case de uma dinâmica um pouco específica e diferente, como dito. Em que sentido, né? Naturalmente, quando você compra um campo de petróleo, né, você demanda um mínimo de tempo, né, por parte das agências e órgãos regulatórios para que esses campos possam entrar na tua base contábil. São eles o IBAMA, né, que vai conceder ali toda a licença exploratória, e a ANP, que vai aprovar o plano de desinvestimento, de plano de comercialidade daquele dito óleo. Então, o que é que eu queria te dizer? Apesar do portfólio da 3R estar todo comprado, né, e pôr em perspectiva, né, a empresa como uma das junior oils mais baratas da América Latina, quando tu se pauta pelo enterprise value, né, que nada mais é do que o valor de market cap que o mercado paga para a companhia, mais a dívida líquida, né, que ela tem, versus o 2P, né, que são as reservas possíveis e prováveis e provadas ali, perdão, né, por parte da empresa, naturalmente você tem uma dinâmica que, caso a empresa consiga trazer essa conversão, né, para a ponta final e para o teórico acionista, vai apor, né, e a dispor num teórico cenário de geração de caixa muito melhor do que as demais, né? Por isso mesmo que, quando a gente olha nesses termos de conversão, a gente tem um potencial projeto ocioso aqui que tende a trazer bastante resultado para a companhia como um todo. Então, só comentando o último ponto que você abordou, Alex, que é quanto à questão do funding, né, da emissão da dívida de 500 milhões de dólares para a Polo Potiguar, o que é que eu tenderia a te dizer, né? Naturalmente, o mercado era muito reticente, né, quanto a de fato, você pôr em perspectiva o closing desse deal, dado o maior ativo do portfólio da 3R como um todo, e um ativo que, inegavelmente, demandaria, né, um nível de capex ali por parte da empresa um pouco maior. Então, você tem essa emissão de dívida agora, que vem numa taxa até um tanto quanto alto, mas isso está linkado à dinâmica de disposição de crédito e risco por parte da empresa. Então, naturalmente, né, você vê alguma coisa ali que tende a ter uma TIR que respalde um nível de captação nesse nível que a empresa se predispôs. Mas, contudo, todavia, eu acho que é um risco diluído. Muito sell-side, né, comentou que potencialmente eles vão ter que emitir mais algum tipo de bond, né, no mercado para arcar com a totalidade da despesa financeira que esse campo tende a trazer. Eu acho que o único ponto que vale a ser elencado aqui é quanto ao effective date, né, que basicamente trata da seguinte linha de raciocínio. Se tu tem um campo que já foi comprado, né, por uma dita empresa, como no caso da 3R, mas ele ainda não entrou no balancete da empresa como um todo, você já abate os fluxos de caixa, né, da operação que vem sendo de forma vigente operada já, até o momento do closing em si do deal. Então, certamente, né, o valor que a empresa estaria predisposta a pagar vai ter alguns tipos de abates financeiros ao longo do tempo. Mas é óbvio, né, é uma tese que carrega um risco, dado uma falta de execution provado para o mercado versus uma prio. Então, se eu pudesse dar o mínimo de opinião aqui, compilando tudo que foi dito há pouco, é que a exposição em ambas as teses valeriam por riscos diferentes e upsides teoricamente diferentes também. Ah, legal, bacana. Ô Rafa, eu tava falando com a Paula aqui no grupo, falando assim, eu posso chamar o Rafa com o apelido dele? Aí eu falei, não sei se o Rafa quer. Ela falou assim, depende do apelido, mas enfim, depois deixa quieto, não sei se o Rafa vai brigar comigo aqui, que é um apelido carinhoso que eu tenho aqui com ele. Mas já tô dando risada aqui. Mas o Rafa, cara, depois a gente, se o pessoal do chat quiser saber o apelido do Rafa, depois eu falo aqui para descobrir aqui com o aval dele aqui ao vivo. Mas o pessoal, antes de mais nada, não tem como despedir do Rafa sem falar de quem? De quem? De Taurus, né? Então, Rafinha, fala um pouco de Taurus aí. Claro, a gente sabe que não tem muita novidade, né? A companhia vai, nós a Sarinvest, nós seremos os primeiros, né? O primeiro a fazer a divulgação de resultados com eles, né? Junto com o Salé, junto com o Sérgio. Você já foi comigo lá na fábrica, né? A gente já tirou de fuzil, a gente já tirou de pistola junto, lá em São Leopoldo. Então, você já conhece a Taurus muito mais do que eu. Rafa, o espaço é seu. Comenta aí, disserte sua tese aí sobre Taurus, por favor.
Não, tudo bem. Cara, quanto ao apelido, fica totalmente à vontade. Você sabe que foi uma brincadeira sadia aí do dia a dia, não tem problema nenhum. E indo, enfim, no ponto que realmente interessa, né, falando um pouco sobre a questão da Taurus em si, olha, a Taurus, ela tá posta, né, num corner de mínima dificuldade, né, para o ano de 2022, que é a continuidade de crescimento, né. E isso tem um link inerente, né, à dinâmica de mercado que ela está exposta, né. A gente, quer queira ou quer não, está exposta a um bem cíclico ali, né, que é a venda de armas, e naturalmente, né, quando você olha para os anos fora da curva, né, de 2020 2021, você teve amostras um pouco fora em linha, né, com o que o mercado mostra de crescimento num raio um pouco mais amplo, né. Em que sentido, né? Você teve toda a questão dos movimentos sociais ali linkados com o Black Lives Matter, né? Você teve a própria pandemia e tudo isso, né? Deu-se como proxy, né, para que você tivesse um aumento pontual na demanda de armas como um todo. Eu acho que foi exímio, né, todo o papel da companhia de surfar esse movimento de topo de ciclo, né, por assim dizer, tanto que quando você olha os resultados gerados, isso fala por si só. Porém, contudo, todavia, naturalmente, né, você tem um arrefecimento ali do mercado como um todo, até que se paute em algum nível de demanda, ao qual, organicamente, né, você tenda a voltar a ter algum tipo de crescimento. Bom, dito isso, né, quando a gente olha para o primeiro quarter, né, de 2022, divulgado há pouco, né, no mês de março, você viu ali um top line levemente mais fraco, né, que estava linkado a duas frentes, né, uma questão de câmbio, né, médio, minimamente mais baixo, e uma questão de demanda como um todo, né, que também tem um link com a indústria de sazonalidade, né. Naturalmente você tinha uma parte do contingente ali fabril ocioso, né, por parte de férias coletivas, e naturalmente isso se transcreveu, como dito, em um top line levemente mais fraco. Naturalmente, ao longo do ano, né, você deve ver isso rampando, né, de forma escalonar, e, consequentemente, né, a gente deveria ver tanto o segundo quanto o terceiro TRI de forma levemente mais alta, né, em termos de geração de caixa, né, e receita apresentada pela empresa. Eu acho que vai ser muito interessante a divulgação desse resultado para que a gente entenda, né, a dinâmica de ganho ou de perda, né, quiçá de market share por parte da empresa. Deixando claro que não é isso que eu acredito, mas eu acho que, como a empresa vinha trabalhando em linha em termos não normalizados, acho que esse termo talvez seja o melhor para elencar o cenário que ela estava disposta nos últimos quarters, né? Esse vai ser muito interessante para ver, de fato, a parcela do mercado como um todo, né, que ela tem como endereçável, que de fato ela capturou e se consolidou. Mas eu acho que, mais uma vez, né, a cotação dessa empresa, né, o nível de preço que ela sempre tradou, já a expusera, né, a um teórico risco precificado que mais do que compensava algum tipo de desaceleração pontual nos próximos anos. Então eu sigo bastante otimista com o case, vai ser um prazer acompanhar a sua live aí com eles na próxima quarta ou terça, né, Alex? É isso aí, dia 10, ô Rafa, bem bacana. Duas pautas aqui como investidor, você falou bastante sobre Taurus, uma aula, mas queria ir mais profundo em dois pontos aqui, inclusive que a gente estava lá junto com o Serjão lá, com o Salégio, que é a rampagem de novos produtos, né, 762, vai ter outros produtos lá, o T10, várias armas que vão ser lançadas ao longo do, né, calibres, enfim, armas, e também um ponto interessante que é a Índia, né, que a gente já sabe, isso está bem dentro do cronograma, mas se puder comentar um pouquinho sobre isso, né, também tem uma grande licitação que está para sair, que a Taurus está concorrendo, que pode ganhar ou não, mas tem um preço competitivo ali, enfim. Rafa, o que você considera sobre o ponto de vista operacional e novos lançamentos ali de produtos e também, claro, a questão da expansão internacional? Essa é mais uma ótima pergunta, né? E vai muito em linha com todo o planejamento estratégico que foi mostrado pela empresa nos últimos anos, né? De sempre se dispor a lançar novos produtos no mercado que não canibalizassem as linhas prévias de produção e, consequentemente, pudesse abocanhar uma parte do mercado, né? Um nicho do mercado que ela ainda não estava disposta a operar, né? Como um todo. Eu acho que o melhor exemplo disso, né? E mais recente até, é a questão da GX4, né? Que, apesar do nicho das linhas abocanhar essa parcela, né? Você olha para as microcompactas em si e, consequentemente, né, expõe a empresa a entrar num nicho de mercado que é muito representativo no nicho das armas leves, né, armas de mão, como dito, né, na tradução mais pura possível, e, consequentemente, você a ver ganhando, né, market share nessa linha de raciocínio.
Então, eu acho que esse planejamento estratégico, né, que foi posto por parte da empresa nos últimos anos, ele vem se mostrando extremamente eficaz e a continuidade dele, né, deve trazer muitos pontos positivos para a Taurus nos próximos anos e trimestres, né. Quando a gente olha essa linha de raciocínio e tenta linkar ela com a própria Índia, eu acho que é muito interessante, né, alinhar expectativas com o investidor, né, do que teoricamente ele espera dessa operação, porque eu vejo muita gente, né, com um pouco de percepção que destoa da realidade, né. O que é que eu digo nessa linha, né? Olha, é óbvio que você tem um mercado potencial e ocioso de uma ordem de grandeza muito grande na Índia. E, consequentemente, né, tu pode se dispor ali a ter uma continuidade, né, uma rampagem de produção e de share, né, pela dita empresa, numa ordem de grandeza que ninguém põe na conta hoje em dia, né? Mas isso carrega consigo um certo nível de imprevisibilidade que acaba entrando como uma opcionalidade na tese, né? E não como algo contratado, como foi o dito aumento de produção de São Leopoldo dos Estados Unidos nos últimos anos. A fábrica da Índia, né, ela tem ela carrega consigo, né, um contrato de profit share ali, né, rateio de sociedade junto a Jindal, né? E basicamente expõe a Taurus a 49% do resultado operacional gerado por essa linha, né? E quando a gente olha em termos de potencial de produção, né, para essa fábrica, essa unidade de operação em si, você se expõe ali a algo como 1.000 armas ao dia, né? Já contando ali como a capacidade plena dessa unidade fabril. Quando a gente olha a média de produção da Taurus nos últimos trimestres, a gente viu a empresa operacionalizando aí, né, algo como 10 mil armas ao dia, né? Então, quando tu põe em perspectiva, né, o que isso tende a trazer de ganho incremental, né, e bruto ali para o top line da empresa, você teria ali, dada a porcentagem, né, que a dispõe dessa operação em si, algo como 5% de incremento, né? E quando tu põe em perspectiva ainda toda a rampagem de produção que ela tende a se dispor para os próximos anos, e teve isso, né, como core, né, da apresentação da sua PMEC de 2021, naturalmente vai ser ainda mais diluído, né? Você trouxe um ponto que eu acho que é primordial, né, nessa tese da Índia, que é justamente a questão das potenciais licitações, né, que já tramitam aí no mercado há um certo tempo e, naturalmente, uma hora ou outra vão ser findadas, né? E a Taurus, ela vem sendo posta, né, como uma dita concorrente muito potencial, né, no sentido de levar essa licitação. E, mais uma vez, né, quando a gente trata isso, né, em termos de incremento operacional em si para a empresa, nessa linha de raciocínio, sem dúvida nenhuma, a gente teria ali algo que o mercado não precifica, né, porque quando tu faz a continha, né, de tanto o ticket médio que o fuzil te incide, apesar da margem de licitações ser minimamente mais baixa do que a margem de retail como um todo, eu acho que ainda assim seria o destino para uma teórica unidade fabril ociosa que a empresa se dispõe atualmente, dado que ela não entende ainda o quanto ela vai conseguir abocanhar de share, principalmente no primeiro momento de operação. Então, vejo como positivo, sem dúvida nenhuma, mas o que as pessoas teriam que entender, né, e que eu ainda não sei responder também, é como ela iria se predispor, né, em termos de capacidade instalada para suprir a produção de fuzis diária que ela necessitaria, né, para entregar toda essa questão da licitação nos prazos que foram predispostos junto à empresa, né? Então, dito isso, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito positivo, né? Principalmente quando você olha para médio prazo, é a inserção de mercado, é o respaldo de uma marca, mas não esperaria nenhum tipo de reprecificação muito grande, dado um ganho dessa licitação em si, tá? Boa, Rafa, tranquilo. Isa, fica à vontade, pode falar. Não, eu queria voltar a falar de Prius. Tem mais alguma de Taurus aí? Sempre tem, né? Mas pode continuar, Inclusive, Isa. Vamos mudar um pouquinho de assunto ontem aí. foi comemorado o dia ali do atirador esportivo, né? Foi dia 3 de agosto, estava falando dos atiradores esportivos aí de Boa. Taurus. A Prio, queria voltar a falar de Prio, né? Que tem avançado aí na revitalização da Bacia de Campos, também inicia a produção no campo de Frade. Além de estar de olho, né, na produção de Wahoo e Albacora Leste, qual que é a perspectiva para a produção da empresa num longo prazo? Perfeito. Essa pergunta é muito boa e é aqui mesmo que você muda a chave, né, da perspectiva de geração de caixa da empresa para os próximos anos. O que é que eu quero dizer com isso, né? Como você bem pontuou,
a empresa ela já operacionalizava, né, o campo de frade e se dispôs a fazer um projeto de desenvolvimento de novos poços, né? Você teve ali alguns poços injetores para que você optimizasse a produção dos poços já predispostos pela própria empresa, né? Então, basicamente, você teve ali um incremento, né, na ordem de mais de 18 mil barris de petróleo por dia. Só nesse ativo, né, que fique claro. E quando você põe em perspectiva, né, o quanto a empresa tinha de produção bruta e quanto ela se dispõe atualmente, né, junto ao mercado, basicamente você teve uma produção que aumentou ali numa ordem de grandeza de 60% a 70%, o que foi substancial, né, e deve respingar, né, já nos próximos resultados dispostos pela empresa, como dito, tanto no terceiro TRI quanto no quarto TRI. É óbvio que a gente precisa trazer uma dinâmica que é inerente ao setor aqui para todo mundo que está nos assistindo, que é um natural declínio, né, de produção desses poços ao longo do tempo. Então você não deve entender como normalizada, né, e ad eternum essa produção que a empresa vem se dispondo atualmente. Porém, contudo, todavia, eu acho que a Prio já se mostrou e tem um prêmio por essa dita execução junto ao mercado, por conseguir sempre extrair esse teórico leite de pedra, né, desses ativos que ela vem operacionalizando. Então, quando você entra nessa linha de raciocínio e atrela isso principalmente ao preço do petróleo que você tem atualmente, você deve imaginar, né, que ao longo do tempo a certificadora deve pôr algum tipo de recurso contingente a mais nesse ativo, e aí, teoricamente, a gente tenderia, né, a pôr em perspectiva algo como o prazo inicial de abandono, né, sendo postergado desse projeto como um todo. E aqui você entra nos novos ativos, né, quando você tende a entender o que de fato vai mudar e incrementar em termos brutos o nível de produção da empresa, que seria o First Oil, né, de fato um campo que precisou passar por toda a diligência, né, de processo exploratório, que foi o caso de Yahoo, como você bem comentou, e a inserção de Albacora Leste, né, que nesse caso em si já era um campo maduro, né, que já produziu diversos anos em posse da Petrobras e que agora, né, faz parte e se põe, né, como o maior potencial ativo em termos de reserva da PetroRio. Bom, então, para quem não fala de números, né, e vai em linha de fato com a pergunta que tu me fizesse, eu acho que a gente teria de teórico incremento aqui para os próximos anos a seguinte ordem de grandeza, tá? O campo de Yahoo é um campo que tende a começar a operar ali em torno de 20 mil barris de óleo, né? A gente ainda não sabe se ele entra no final, ali do meio para o final de 2023 ou só em 2024. Você depende de uma série de fatores, tal como a aprovação da comercialidade, né, desse dito óleo, como dito lá atrás, né, linkando em outras frentes de raciocínio aqui também para esse dito campo, né, que está disposto na bacia de Campos. E depois disso, né, você tem naturalmente um processo de rampagem, né, de produção até você chegar ali, né, em torno de 10 mil barris por poço, por um campo que originalmente tende a operar 4 poços, né? Então, mais uma vez, a gente tenderia a falar ali que para o ano de 2024 ou, quiçá, 2025, a empresa estaria fazendo, né, de 30 a 40 mil barris de petróleo para esse dito ativo. Já quando você olha para a Albacora, o que a empresa espera nesse determinado momento é que ele traga, né, de 28 mil a 32 mil barris no primeiro stage, né, a primeira fase de revitalização do campo, a qual vai demandar um CAPEX e, naturalmente, outras perfurações, né. Ela espera conter esse teórico declínio de produção natural dos poços, né, por uma exceção de novos poços, né, de novas perfurações, como dito, e, naturalmente, é um ativo que pode chegar ali a uma ordem de 50 mil barris de petróleo ao dia. Então, se você soma isso, já pondo na conta, né, algum nível de declínio para a produção atual que a empresa se dispõe, juntamente a Yahoo e a Albacora Leste, óbvio, eximindo qualquer tipo de nova aquisição que ela venha porventura fazer ao longo dos anos, você estaria falando de uma empresa que potencialmente pode operar cerca de 120, 140 mil barris de petróleo em 2024 ou 2025, né? O que, quando posto em pauta, né, e se compara o quanto a empresa mostrou de operação bruta para esse tridito, né, o do segundo tri de 2022, o qual o resultado foi divulgado na última noite, você teria uma ordem de grandeza de, quizá, 300, 400% a mais de nível de produção bruta, o que naturalmente deve respingar nas cotações ao longo do tempo e ao qual, né, ela se mostre exímia, né, no que toca a operação desses novos ativos. Tá certo. Rafael, quero agradecer, muito obrigada. É um prazer poder falar contigo aqui na BMC News, né? Uma aula aí sobre vários assuntos importantes. Já quero aproveitar e agradecer.